O PIB brasileiro superou a expectativa dos economistas e cresceu 0,9% de abril a junho. As irmãs Beatriz e Isabela ganharam um presente de aniversário bem acima das expectativas. Uma viagem ao Rio de Janeiro. A gente já ficou de olho na previsão do tempo, viu que tinha chuva e o tempo já virou, então estamos animadas aí por essa viagem. A mãe e as duas meninas chegaram junto com uma notícia que também superou as expectativas. O produto interno bruto do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB cresceu 3,4%. O PIB é a soma de todas as riquezas que o país produz num determinado período. A locação de automóveis faz parte do setor que cresceu 0,6% no trimestre. Os serviços. Como eles respondem por cerca de 70% da economia brasileira, esse crescimento tem um grande peso nos números finais. Ludmila alugou o carro com proteção total. Dentro do setor de serviços, os da área financeira, como os seguros, foram os que mais cresceram no trimestre. Como eu vou em lugares que eu não conheço, nem sempre eu vou parar em estacionamento, então a gente fica um pouco insegura, né? Por isso que eu preferi optar pela proteção total. O crescimento dos serviços também é importante porque traz de carona crescimento do emprego e da renda. E por falar em carona, a gente vai junto. Olha o pão de açúcar ali, meninas. As crianças já gostam de brincar, da água mesmo, né? Antes da praia, a família vai conhecer o apartamento que alugou para o fim de semana. A hospedagem faz parte de uma ampla categoria de serviços, que cresceu mais de 1% no trimestre. Você tá com fominha? Não? Antes, parada rápida no restaurante, mais uma despesa no setor de serviços. E essa praia que não chega. A viagem da Ludmila e das filhas reflete um número importante do PIB. O consumo das famílias cresceu 0,9% no segundo trimestre. Cada decisão que elas tomam sobre onde gastar e quanto também forma um retrato bem atual da economia brasileira. As famílias deixaram de consumir bens, principalmente aqueles bens duráveis que dependem de crédito, porque o crédito está muito caro, né, pela política monetária, e estão mais voltados para bens mais básicos, que a gente diz, como alimentação. A inflação também tem ajudado, e também serviços. A gente tem que lembrar também, né, que o governo também tem ajudado a impulsionar a renda das famílias através de transferências de renda, expandiu, né, o Bolsa Família. A atividade econômica no segundo trimestre ficou 7,4% acima do patamar pré-pandemia e atingiu o ponto mais alto da série, que começou em 2010. Um outro destaque do trimestre foi o crescimento da indústria, 0,9%. O agro ajudou não encolhendo muito. Depois do supercrescimento de mais de 21% no primeiro trimestre, agora recuou menos de 1%. O consumo do governo aumentou 0,7%. Os investimentos quase não cresceram, 0,1%. Um alerta a longo prazo. Eles ficaram estagnados, eles estão contraindo em relação ao segundo tri do ano passado, e sem investimento, o crescimento futuro acaba sendo penalizado. No ranking com 59 países, o crescimento do PIB brasileiro ficou em 7º lugar, atrás de países como o Japão e Costa Rica e à frente da China e dos Estados Unidos. The US has lost the corn crown. What does that mean? We've been the world's top exporter of corn for just about every single year in history. Now, that's changing. In the 2023 harvest year, which ends August 31st, Brazil will take the title. The US accounted for 23% of global exports, much less than Brazil's 32%. Brazil is expected to stay in first place next year, too. In fact, the U.S. may never be the top exporter again. How did we get here? For one, Brazil's currency, labor, and transportation costs are cheaper. U.S. costs have been especially high because of a drought on the Mississippi River. Brazil also has a growing relationship with China, which has been trying to diversify away from the U.S. since Donald Trump's trade war. The U.S. is also intentionally pushing more of its corn into ethanol production at home. Losing the lead in corn may feel like deja vu to American farmers, who also used to be the top exporters of soybeans and wheat
before losing those titles in the last decade. Brazil today is also the top exporter of soybeans, with the U.S. in second place. For wheat, the U.S. is way down the list at number 5, behind Russia, the EU, Australia, and Canada. Olha, hoje foi aquele dia dos economistas se perguntarem onde foi que eu errei nas minhas projeções. Então o PIB veio bem acima do que estava sendo esperado, uma série de razões, aí como vocês comentaram, e isso tem alguns impactos interessantes. Primeiro, a arrecadação, ajuda a arrecadação, vai ajudar o governo na questão do orçamento, mas por outro lado, tem aquela coisa, né? O próprio presidente do Banco Central, ele fala que quando a economia cresce acima de 1,8, começa a pressionar os preços. Então toda aquela turma, aquele coro que pedia para aumentar o ritmo de corte de juros, isso fica um pouco mais de lado e os números de inflação já estavam indo nesse campo também. E por outro lado, também fica difícil um pouco controlar a inflação. Então o trabalho do Banco Central pode ser afetado dessa forma. Dos lados das projeções, a gente tem, né, o Focus estava com projeção de 2,3, mas hoje todos os economistas já estão jogando lá para 3, exatamente como o ministro está falando. Tem economistas prevendo até 3,25. Fala-se que se a economia não crescer, não acontecer nada, ela já garante um crescimento de 3% esse ano. E isso tem repercussões também para 2024, ou seja, surpreendeu para bem, mas tem esse lado aí para o controle da inflação que a gente vai ver como vai funcionar. Entendemos.